Então, eu vou dar início à nossa sessão do mês de abril, com um ícone, né, da oftalmologia brasileira e mundial, e que ainda, por cima de tudo, é meu amigo há décadas, né? E eu acho que a cada ano a nossa amizade se aprofunda e também a minha admiração por ele, tanto pelo profissional que ele é, como pelo homem, pelo chefe de família, pela figura, por tudo que ele representa. Então, é uma honra, é uma alegria enorme para mim anunciar o professor Remo Suzana. Remo, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Almir Ghiaroni pelas gentis palavras e toda a comissão organizadora pelo convite. É sempre um prazer enorme, vocês sabem isso há década, estar com os nossos amigos do Rio de Janeiro. Mesmo que seja via Zoom, é sempre um prazer muito grande. O Almir me pediu para dar uma palestra que seja relevante, bastante relevante. Nada podia ser mais relevante do que a palestra Por que as pessoas ficam cegas de glaucoma ainda hoje. Vocês vão ver que, mesmo com os tratamentos modernos, com os meios diagnósticos modernos, o número de cegos, a taxa de cegueira causada pelo glaucoma é a mesma de 2001. Isso traz uma preocupação muito grande, porque mostra um desconhecimento muito grande sobre a doença e como evitar que os pacientes fiquem cegos. Também é chocante ver o desconhecimento de vários colegas sobre a verdadeira causa que o paciente fica cego. Ele fica cego porque ele perde neurônios, células ganglionares. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou dividir minha palestra, que está aqui. Tem algum problema que surgiu aqui. Não sei por que não está entrando. Deixa eu ver. Ele está dando algum problema aqui que não está entrando. Precisa de algum suporte aqui da organização? Eu estou aqui TI? Eu acho que sim, porque ele deveria entrar automaticamente. Não, quando eu ponho share screen, aparece desktop 1, que é o único que eu tenho, e está eu vou pedir, exclamação. Luiz, o doutor Remo está com algum problema para começar a rodar. Pode falar. Dá um jeitinho aí. Por favor, o doutor Remo está com alguma dificuldade de conseguir rodar aí a aula dele. Eu vou pedir para ele repetir para você o que está acontecendo. Desculpa, doutora, falhou o áudio. A senhora pode repetir, por gentileza? Doutor Remo está com alguma dificuldade de colocar a aula. Ele vai falar com você agora qual é o problema que está acontecendo. Remo, fala com ele. Então, o que acontece é quando eu dou o share, aparece desktop 1, que é o meu desktop, e um triângulo com uma exclamação que não entra, embora o meu PowerPoint esteja nesse desktop. Está bem difícil de entender a comunicação de áudio. Vocês estão escutando bem uns do outro? Ou é só o problema comigo aqui mesmo? Sim, é só com você, porque a gente está ouvindo. A Nery Carvalho está com som. Agora te ligou. Eu vou tentar de novo, vamos ver. Porque, olha, eu ponho o meu share screen e aparece uma imagem com um desktop, com um triângulo com uma exclamação. Quando eu clico esse triângulo, ele não sai, ele não aparece. Permita que o Zoom divida com você a sua tela. Daí e pede para abrir o sistema. Eu abro o sistema, tem privacidade, allow de aplicabilidade, auto recordo contento, aplicativo. Eu vou por aqui, vamos ver se eu consigo pôr. Vamos ver se eu consigo.
Deixa eu pôr aqui. Ele pede para fechar e abrir de novo. Vamos ver aqui se entra. Ah, entrou agora. Finalmente entrou. Funcionou, tá funcionando. Agora abriu. Ele estava pedindo pela primeira vez na história, talvez porque é um computador novo. Eu estou estreando no Zoom com esse computador, aparece a pedido de permissão. Me desculpe pelos 5 minutos aí de atraso. Bom, imaginem o seguinte, vamos ser bem honestos e bem transparentes. Eu, Paulo, Homero, qualquer colega que faz glaucoma, fomos convidados a dar uma palestra ou responder perguntas para 6 pacientes com glaucoma, e nós temos que ser bastante sinceros e bastante honestos com eles, mostrando o que realmente nós conhecemos do glaucoma. Existe uma frase de um grande estadista que diz o seguinte: a gente tem que saber o que a gente sabe, a gente tem que saber o que não sabe, mas também a gente tem que saber que a gente não sabe o que não sabe. É esse o ponto importante, eu acho que do glaucoma. A gente não sabe, ou muitos não sabem que não sabem. Então, imagine que eu estou com 6 pessoas e vou apresentar, como vocês vão ver, o momento atual do glaucoma. O que se sabe sobre glaucoma? Por exemplo, vocês veem aqui, isso nós estamos falando do John Hopkins, que olhando em estatísticas, aproximadamente 15%, ou seja, 1 em cada 6 pacientes tratados de glaucoma, ficam cegos da doença. Ou seja, eu estou falando para aqueles 6 pacientes hipotéticos que estão na minha frente, olha, um de vocês vai ficar cego de glaucoma. Isso é uma tragédia, mas um vai ficar. Estatísticas desde 2001 mostram isso. Agora não está indo para frente, tá bom. Bom, se você pega o Glaucoma Foundation, estou falando 2017, 4 anos atrás, nem 4 anos atrás, a afirmativa é que, infelizmente, não é possível estimar as chances de manter uma pessoa com visão desde que ele seja diagnosticado de glaucoma. Então, para aqueles 6 pacientes, voltando a eles, eu vou falar, olha, um de vocês vai ficar cego e eu não sei quem. É exatamente o que está mostrando esses 2 slides. Depois pego o Robert Fechner, eu falo, um dos grandes gaps, algumas falhas em entender o glaucoma, é que realmente nós não sabemos o que se passa em termos de pressão durante o dia. 2018. Nós estamos falando de 2018 e não se sabe o que acontece com a pressão durante o dia, que é o fator mais importante para causar a progressão da doença e mesmo desencadear a doença. E nós não sabemos, não conhecemos. Daí eu recebo uma carta, um e-mail de um professor, esse Glaucoma Now, eu sou editor junto com a Eva Goldberg, é uma revista bastante importante lá na Euroásia, e um professor de uma determinada faculdade me pede para publicar um artigo sobre fidelidade do glaucoma no tratamento do glaucoma dos pacientes. Segundo esse autor, esse colega, esse professor, que é o maior obstáculo na prevenção da cegueira e na progressão da doença. Ou seja, vamos resumir o que eu estou falando para esses 6 pacientes. Olha, um de vocês vai ficar cego, eu não sei quem vai ficar cego, o fator mais importante da progressão da doença, que é a pressão intraocular, eu desconheço as características, e veja, a maior causa de cegueira é vocês não seguirem o tratamento. Simples como essa, 2019. E o Krugenstein, fechando isso, diz, minha impressão é que nas últimas décadas nós movemos bastante água e não fomos para lugar nenhum. Em outras palavras, nadamos, tem inúmeros trabalhos de glaucoma, 80%, como o editor da British Medical Journal diz, é lixo, não serve para nada, e nós estamos nadando e estamos continuando morrendo na praia. Está na hora de mudar essas coisas. Está na hora de a gente começar a pensar mais seriamente sobre a doença e não ser vaquinha de presépio indo atrás de possíveis colegas do exterior. De tal forma que, se eu fosse um daqueles 6 pacientes, eu estaria apavorado, sabendo que a doença é que mais cega no mundo. Geralmente já cegaram algum parente meu,
e estão me dando essas notícias tão recentes e, ao mesmo tempo, tão assustadoras. Foi por esse motivo que eu resolvi escrever um artigo sobre por que as pessoas ficam cegas. E depois, alguns colegas como Bob Rich e Jack Schoff pediram para entrar. Inicialmente fui eu que escrevi, mandei para o Gustavo, e daí os dois colegas, o Bob Rich de New York e o Jack Schoff da Columbia, editor do Journal of Glaucoma, quiseram entrar no trabalho. E vejam que essa publicação recebeu a recomendação do F1000, que só recomenda artigos de especial significância no campo que está sendo abordado. E também recebeu uma medalha virtual do ResearchGate, dada a importância dele. E vejam, está sendo usado em várias palestras do mundo. Aqui o professor Ike Amedi, em Toronto, dando a palestra, ele deu em setembro em Atenas, em 2017, e no Congresso Mundial de Glaucoma, também em 2019, ele deu a mesma palestra usando o mesmo artigo da qual derivou sua palestra. Então vejam que isso é muito importante. Eu peço a atenção de vocês, porque esse é o maior objetivo de qualquer médico oftalmologista, evitar a cegueira no seu campo. Primeira coisa que todo mundo já sabe, está cansado de saber, é que o glaucoma não é diagnosticado como deveria. Vocês observem que 56% não é diagnosticado em Baltimore e em vários estudos mostram que 75% não é diagnosticado, mesmo com o paciente já com severo defeito de campo visual. E vejam como a ciência é lenta. Isso vai desde 1991 até 2003, ou seja, 12 anos, e até hoje continua sendo mal diagnosticado. Foi por isso que eu criei o programa Ehlers Diagnostic Program, que é baseado no nervo óptico e não na pressão. Foi lançado em 2003 na França, depois pegar todos esses países, faz parte de vários programas de diagnóstico de glaucoma, e foi também usado como um programa Forge nos Estados Unidos. A segunda edição do livro sobre o nervo óptico nos Estados Unidos está esgotada, e por isso nós fizemos publicamos um outro livro que tem os sinais mais importantes de glaucoma. São só 5 sinais. É muita preguiça não saber esses 5 sinais para diagnosticar o glaucoma. Ninguém vai pedir um OCT ou algum outro exame se a pressão estiver normal, a não ser que o nervo óptico esteja suspeito. E para isso precisa saber esses 5 sinais. Esse é o livro que está esgotado, e esse é o livro lançado pela Cultura Médica e do Rio de Janeiro, que tem exatamente a parte mais suculenta do livro anterior. Segundo aspecto, vejam, não é diagnosticado em mais de 50%. Segundo aspecto é que a severidade do dano é subestimada. E esse é um papel extremamente importante, porque o paciente já tem o dano glaucomatoso, tem a segunda chance. Ele foi diagnosticado e agora a segunda chance é tratar adequadamente esse paciente. Vejam, todos falam que a doença tem uma evolução longa. Sim, tem uma evolução longa, que é lenta. Depende de como você mede essa lentidão. Se eu tiver aparelhos mais acurados que meçam perda de célula ganglionar, vocês vão ver que se perde muitas células ganglionar dia a dia no glaucoma. Então, isso é muito relativo. Vejam esse caso. Vocês veem aqui... Esse paciente tem um Reut que alargou. Vocês podem notar aqui. Alguém está com o microfone ligado, por favor, desliguem. Carlos, desligar o microfone, Carlos, por favor. 969-52. Vocês vejam que vocês têm aqui um Reut. É Clayton, tá? Pode ligar qualquer hora, não tem importância até passar um exato, tá bom, senhor? Tá ok. Eu vou esperar um pouquinho que está atrapalhando aí. Bom, vocês vejam que o Reut alargou em 4 anos e também esse vasinho ficou em baioneta. Vocês falam, bom, 4 anos houve essa progressão. Então é lenta. Mas vejam o que acontece realmente nesse paciente. Isso é 4 anos. Imaginam com 20 anos nessa progressão pseudo-lenta. Esse outro paciente com escavação nasal de papila, vejam, em 5 anos.
Se você não tiver uma boa documentação, você não detecta isso. E vejam o que acontece em 5 anos. É muito rápida. Então, nossos olhos, mesmo com fotografia, nos enganam. Esse paciente progrediu muito, e dependendo da idade dele, pode perder todo esse nervo óptico. Isso é extremamente importante, porque isso se baseia todo o que nós vamos falar daqui para frente. Já cansado de ver esse slide, já foi publicado em milhares de revistas e palestras foram dadas com esse slide. No começo, todo mundo sabe que existe uma grande perda de células ganglionares, com pequena mudança do campo visual, quase nada. Mas depois existe uma grande mudança do campo visual e a perda das células ganglionares é menor, porque sobrou menos. E aí o que Felipe, com a sua genialidade, fala. No começo, tudo parece se mover lentamente. É aí que se fixam os colegas que falam que a doença é muito lenta, porque a nossa métrica é muito falha, não tem refinamento. Mas já perdendo grande quantidade de fibras ganglionares. Mas depois existe um declínio muito rápido do MD e começa a ficar difícil parar. Vejam, isso é extremamente importante. A hora que o paciente começa a progredir com o campo, fica difícil parar. Daí a importância da gente tentar parar antes, ou prever e prevenir, que é uma das grandes qualidades do ser humano. Temos que usufruir dessa qualidade e usá-la intensivamente no glaucoma. Aqui é um exemplo de um paciente meu. Vocês vejam que em 2004 o nervo óptico era normal, mas já em 2005 já começa a aparecer em vermelho algumas alterações do nervo. E isso é HRT, antigo, já detectando. Hoje em dia nós temos métodos melhores. Mas apesar da mudança do nervo óptico, o campo visual em 2007 ainda está absolutamente normal. Vejam, aqui em 2007, quando aparece, o campo ainda está normal, houve uma mudança de 0,24 decibéis. Aqui começa a aparecer alguma coisinha que suspeita, mas a mudança foi 0,24 decibéis. Mas olha a mudança do nervo óptico nesse período, que correspondeu a só essa mudança de 0,24 decibéis, que muitas vezes seria passado desapercebido. Vejam agora, daqui de 2007, setembro, novembro, 2 meses, piorou 0,96 decibéis. Quase nada de importância, mas veja já a mudança do nervo óptico. Então, existe uma grande mudança do nervo óptico antes de começar a perda funcional. E lembre-se que no glaucoma não é só perda funcional. O indivíduo perde equilíbrio, o indivíduo tem mais acidente de carro, o indivíduo perde a capacidade de reconhecer face, o indivíduo perde a capacidade do efeito crowd. Tem várias coisas. A visão é tão importante que ela não seria limitada à visão, sozinha, uma perda tão importante de células ganglionares. Vocês imaginam, vocês veem um prato suculento, todo o teu sistema corporal reage a isso, à custa da visão, dadas as intercomunicações que existem com o sistema visual com os outros sistemas do corpo, como hipotálamo, hipófise, etc. Então, não é só a visão que está perdendo, eles estão perdendo conexões importantes. E é injusto, na pessoa idade, que já perde pela idade, dar essa sobrecarga a mais de perda por um tratamento inadequado. Mas se isso já assusta, vocês vão ficar mais assustados ainda, que para diagnosticar qualquer mudança estrutural, existe a necessidade de uma perda aproximada de 38% das células ganglionares, para detectar a primeira perda. Hoje melhorou com os métodos atuais, e alguns acreditam que seja 20%, mas eu tenho que perder 20% do meu cacife para começar os aparelhos a detectar a menor perda estrutural. Então, é aterrador. E esse slide tirado do trabalho do Felipe Medeiros mostra mais ou menos, novamente a genialidade dele. Vocês vejam que um paciente normal, para um glaucoma pré-perimétrico, se perde 16 micra.
Para um glaucoma pré-perimétrico, um glaucoma inicial dado pelo campo visual, se perde apenas 4 micra. Do glaucoma inicial para o moderado, se perde mais 9 micras. Vejam que você perdeu 16 sem pegar nada. Aqui você já começa a perder 4, já passa de pré-perimétrico para campo visual normal, desculpa, para defeito inicial. Você perde 9 micras, já vai para defeito moderado, e você perdendo mais 8 micra, você já vai para glaucoma avançado. E do glaucoma avançado para cegueira, ou quase cegueira, são 7 micra. Portanto, quando vocês chegam nessa fase aqui de perda de campo visual, a coisa começa a ficar preta, perigosa, ainda mais que o Felipe deixou bem claro, e isso é visto por todos, que quando você tem um campo visual avançado, a chance de progressão é maior. Aliás, eu vi um professor de glaucoma dizendo que glaucoma avançado, muitos ficam cegos, mas quando chega em fase inicial moderada, raramente ficam cegos na mão desse professor. Ora, eles chegam a glaucoma avançado porque não conseguiram parar antes. E quem consegue parar glaucoma avançado, tomando os cuidados necessários consegue parar a progressão nos estados mais precoces, e com isso preservando outras funções do paciente. Então, vamos fazer uma análise só para mostrar como a ciência divaga, os nossos colegas divagam. O Early Manifest Glaucoma Trial foi o segundo trabalho mais citado na literatura. O primeiro foi o Oates, o segundo esse. E qual foi a conclusão desse estudo? Que os pacientes não eram tratados e foram seguidos, comparados com os pacientes tratados. Nas fases iniciais do glaucoma, campo visual inicial, é bom que vocês guardem isso. A despeito de uma redução média da pressão de 5 milímetros, 42% dos pacientes ainda progrediam. Ou seja, eu abaixei 5 milímetros, glaucoma inicial, 42% progrediam nos 5 anos que foi feito o trabalho. Por que eu estou mostrando isso? Porque se fala muito em MIGS. E eu acho que o pessoal não viu esses slides anteriores e não sentiu ainda o que é ter vários pacientes seus ficarem cegos depois de 10, 15 anos, porque é o período mais ou menos que leva para um paciente ficar cego quando não tratado adequadamente. A redução da pressão intraocular, eu estou citando mas o Felipe, quando veio aqui, mostrou 7 trabalhos, eu posso mostrar, se vocês quiserem depois. A redução da pressão intraocular com a stent acima da FACO é 1,7 milímetros, e com o Kahook é 2,4 milímetros. Vejam, 5 milímetros de redução, quase metade continuam progredindo. Então, esse conceito de que vamos indicar a stent ou KDB para tratar glaucoma inicial ou moderado, eu acho extremamente perigoso. Pode-se tentar usar para tirar um colírio do paciente, mas como estão fazendo, e eu vejo no consultório vários pacientes com 2, 3 stents, para tratar um glaucoma que já está em estado inicial, com defeito de campo visual inicial ou, pior ainda, moderado, eu acho que precisaria ter um pouquinho mais de consciência em se indicar essa cirurgia. O terceiro ponto importante para a cegueira é que o glaucoma não é tratado como se deve. Vejam, aquilo que eu falei, em 2001, em torno de 15% dos pacientes ficaram cegos, 2003, 15%. Na Suécia, na clínica Malmo, pelo Anders Reijo, 42% ficou cego de um olho, 16% cego dos 2 olhos, tratados em 12 anos. E qual o maior motivo disso? Eu acho que quem assistiu alguma palestra do Anders Reijo recente, e quem assistia antes, ele não mudou de opinião, apesar de tão evidente, é que ele, primeiro, não acreditava em glaucoma pré-perimétrico. Segundo, ele não acreditava que precisava tratar o glaucoma. Terceiro, ele achava que precisava tratar o glaucoma intensamente, somente quando havia progressão, e uma velocidade de progressão que ameaçasse a qualidade de vida do paciente. Vocês já imaginaram isso? Eu saber a velocidade de progressão da doença acuradamente, saber quanto que o paciente vai viver, para dizer se eu devo tratar ou não, como a Anne Coleman, quando apresentou em Paris o number needed to treat, aquele fatídico número, que você precisava tratar 82 pacientes para salvar um de cegueira em 20 anos,
e ela perguntou para a plateia, para panelistas, que tinha o professor Demaí da França, vocês tratariam um paciente com glaucoma? O Demaí falou, olha, nessa plateia que tem 400 pacientes, se eu estiver no meio, sou um deles, eu trataria todos. E é isso, vejam, 42% cegos. Mas vamos mudar, vamos para os Estados Unidos, Clínica Mayo, professor Arthur City. 15% dos pacientes ainda progridem a cegueira, em pelo menos um olho, a despeito dos avanços em diagnóstico e terapia. Foi exatamente o que eu disse. E olhem o tempo que esses pacientes ficam cegos na Clínica Mayo. 7,2 anos de mediana e 6 anos de média. Tratados, 15%. Cai de novo naquele 1 em 6, pacientes que eu introduzi em minha palestra. Agora, se isso é aterrador, porque nós estamos falando de 2014, mais aterrador é a conclusão do estudo. Isto sugere que um subgrupo de pacientes pode ser particularmente suscetível à progressão, possivelmente por fatores não ligados à pressão intraocular. Lembre-se quando eu falei que tem pessoas que não sabem que não sabem? Esse é um típico exemplo. Vejam o absurdo que isso é. Mede-se a pressão intraocular em 5 segundos. Nos Estados Unidos, no máximo, medem 3 vezes por ano. São 15 segundos. O ano tem 31.104.000 segundos. É 15 segundos uma amostra aceitável do que ocorre numa variável que flutua tanto como a pressão intraocular em 31.104.000 segundos? É um absurdo. É um absurdo. Porque, além de não corresponder à verdade, induz aos nossos colegas a admitir que não é culpa nossa o paciente ficar cego, o que, na maioria das vezes, não é verdade. Está mais do que provado. Quando nós começamos a falar de pico, o pessoal criticava muito, você não tem base, é flutuação, o pico não é importante. Hoje em dia, todos sabem que o pico é o fator mais importante para a progressão. Existe pelo menos 16 trabalhos concordes que o pico, ou a pressão máxima, é o fator mais consistente em prever a progressão da doença em qualquer espectro, em glaucoma de pressão baixa ou em pressão alta. O próprio Caprioli, que é o pai da flutuação, que falava muito da flutuação, o último trabalho dele refere-se ao pico, não fala de flutuação. Então, nós sabemos que o pico é o mais importante. Aqui, recentemente, no webinar 2020 da Associação Mundial de Glaucoma, está bem claro que 2/3 dos pacientes não se pega o pico pressório, e 50% da pressão, então, da progressão da doença, ou da lesão axonal da doença, é atribuído a pressões fisiológicas ou normais, que é aquilo que foi dito anteriormente. É um verdadeiro absurdo. Vejam esse estudo que passou desapercebido por muitos. 13 ou 14% dos pacientes, o pico que ocorre nas 24 horas é, no mínimo, 12 milímetros mais alto do que o pico que ocorre na clínica, quando você está medindo os consultórios. Então, a pergunta é, 15% progride porque tem ainda com pressão baixa ou é porque não pegaram o pico? O segundo absurdo que se vê é que o pico ocorre fora dos horários de consultório em 52%. Então, a história que eu detecto o pico ou estimo o pico, medindo pressões em vários horários do consultório, em diferentes dias, também não é verdade, porque 52% dos picos ocorrem fora do consultório. Vocês podem pegar os outros picos, mas mais da metade não é pego. Então, isso realmente é um absurdo. Não dá para acreditar que se detecte o pico. E isso continua medindo-se pressão isolada no consultório há mais de 30 anos. É inacreditável o conhecimento que nós temos. Mais de 16 trabalhos mostrando a importância do pico, todos eles consistentes, que a gente não procure o pico de forma adequada. É quase insano, eu diria. Eu sei que tem muita crítica sobre a prova de sobrecarga hídrica, mas que achem algo melhor. Aqui é o professor Reza, do IUSAI, que
deixou bem claro numa publicação que entre todos os testes, a prova de sobrecarga hídrica é o mais fácil, mais simples de ser feito para estimar o pico pressórico. Não só se baseou nos seus estudos, como em mais de 9 estudos, aqui era 8, mas já tem mais de 9 estudos mostrando a importância de estimar o pico pressórico com a prova de sobrecarga hídrica. Ele não só fez isso, publicou, como na publicação do tributo ao Will Zeiss, de Filadélfia, de 6 páginas, ele escreve uma página inteira sobre a importância da prova de sobrecarga hídrica. E isso não é um brasileiro que está falando, não. É um professor do Will Zeiss, que todos conhecem. Vejam, principalmente os mais jovens, como é fácil ficar cego, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Esse é um paciente brasileiro que foi ouvir a terceira opinião porque ele não estava conformado de ter perdido a visão no olho direito. Ele teve um descolamento de retina no olho direito, foi operado 2 vezes, foi colocado óleo de silicone, desenvolveu um glaucoma secundário com pressões de 60 milímetros de mercúrio e perdeu a visão desse olho. Vocês veem que tem light perception, percepção de luz. O outro olho, as medidas foram 14 e 18 milímetros de mercúrio e ele veio no meu consultório para ver se eu conseguia salvar aquele olho. Essa é a parte demográfica da visão dele, olho esquerdo 20 e 20, olhos abertos, espessura corneana até mais espesso que o normal. Ao exame, no olho direito ele estava com bimatoprost, uma combinação fixa de brinzolamida com timolol, no olho esquerdo sem medicação nenhuma, pressão 18. Um disco pequeno, como vocês podem observar, e aí entra a arte do diagnóstico, aí entra a importância daqueles 5 sinais que eu disse. É um disco pequeno, parece uma escavação pequena, absolutamente normal, e passou por 2 especialistas de glaucoma antes de vir comigo. É um disco pequeno. Vejam, comparem a porção nasal com a porção temporal, que é mais pálida. Vejam esse vasinho que deflete. Vejam a zona beta, que vai até em cima, quando normalmente ela deveria ficar só no lado temporal. Isso leva, no mínimo, a suspeita de glaucoma num paciente que só tem um olho para continuar a sua jornada nessa vida. Eu fiz a prova de sobrecarga hídrica e a pressão deu 31 milímetros de mercúrio. Tem um trabalho que vai sair nosso, que mostra um trabalho recente, e quando os picos ocorrem mais tardiamente, é que o sistema de drenagem é pior e os danos costumam ser maiores, porque a pressão permanece elevada há mais tempo do que ter um pico aos 15 minutos e cair aos 30 minutos. Não, essa pressão vai subindo. Então, isso criou mais ainda a suspeita, tendo em vista o aspecto do nervo e uma pressão de 31 milímetros. Veja o campo visual. O paciente já apresentava defeito de campo visual reprodutível. No HRT apresentava uma zona suspeita inferior, no OCT tinha um defeito inferior. Vejam aqui, vocês podem ver que existe uma redução generalizada da camada de fibra nervosa, como vocês podem ver nesse gráfico. Já existe um defeito inferior aqui no olho esquerdo. E o GCL e IPL também mostram um defeito inferior. Então, o paciente não é nem suspeito, é um paciente que já tem glaucoma, já tem perda funcional, já tem perda estrutural no único olho com pressões de 31. Fácil ficar cego, facílimo. Vejam, essa era a pressão inicial do paciente, foi adicionado um análogo de prostaglandina e o pico pressórico baixou aos 30 minutos para 18. O pico foi 18 e vejam que aos 45 já baixou para 16. Ao contrário que aqui continuava subindo, aqui já começou a descer, que é muito bom prognóstico, pelo menos no trabalho. E outra coisa que devem observar é que, embora a pressão inicial sem a prova d'água baixou só 4 milímetros, o pico pressórico abaixou 13 milímetros. O paciente não tinha essa lesão por 18 milímetros, mas sim por 31 milímetros de mercúrio que ocorria durante o dia, como mostram os vários trabalhos de relacionamento entre o pico da prova de sobrecarga hídrica e o pico que ocorre durante o dia no paciente. Então, vamos para os Estados Unidos agora. Nosso Kyosan, que muitos citam como Bíblia tudo o que acontece lá. O professor L pergunta ao professor X o que fazer num paciente de 83 anos com glaucoma
normotensivo severo, 20/200 de visão no olho direito, 20/30 no olho esquerdo, pressão de 10 no olho direito, 7 no olho esquerdo, em terapia máxima. Escavação total no direito, quase total no olho esquerdo. E o colega, o professor L, de uma grande universidade americana, está tentando decidir se deve fazer uma trabeculectomia no olho esquerdo para limitar a flutuação. Vejam, isso é muito importante, porque revela muita coisa. Ele não sabe qual é a flutuação, ele não mediu a flutuação, mas a única explicação que ele tem para a progressão é a flutuação. Ele não sabe, mas é a flutuação. Ou dar bastante vinho tinto, presumivelmente para melhorar o fluxo sanguíneo. E olha a progressão no único olho da paciente. Com CCT de 506, CH de 80,87. Daí o professor X fala, bom, interessante caso, a progressão parece bastante rápida, e veja como alguns colegas americanos entendem a finalidade da prova de sobrecarga hídrica, apesar de ter pouco contato com os que nós falamos aqui no Brasil, muito melhor do que colegas brasileiros que ouvem tanto falar sobre esse teste. A prova de sobrecarga hídrica num paciente como esse pode mostrar picos de pressão que sugerem que esse olho não é capaz de compensar os desafios da pressão intraocular e pode ter grandes picos de pressão durante o dia. Embora eu faria uma trabeculectomia de qualquer forma, isso pode ajudar a explicar o caso. Claro que ele vai fazer a trabeculectomia, eu não sei o que tenho para fazer, mas é a única coisa que eu sei fazer para esse paciente que progride. Não me restou nenhuma mais arma. Ou seja, se o avião está caindo, eu pego uma mochila e pulo, pensando que é paraquedas. Provavelmente é paraquedas porque está no avião. É o que se baseia o colega para indicar, sem saber por que o paciente está progredindo com uma pressão de 7. E daí o professor ela pergunta, qual é o protocolo? O professor de glaucoma pergunta, qual é o protocolo para fazer a prova de sobrecarga hídrica? Apesar de ter 76 publicações a respeito da prova de sobrecarga hídrica, tanto em glaucoma como ela está sendo usada em vários outros setores da oftalmologia. Ele não sabe. O paciente ficam cegos e não se preocupa em saber alguns motivos por que ficam. Então, ele explica como que é feito, dá 800 ml de água, mede a pressão antes, mede depois cada 15 minutos, e geralmente os picos ocorrem em 30 minutos, geralmente mesmo, mas tem olhos que o pico ocorre mais tarde. Toda vez que a pressão continuar subindo até os 45 minutos, meça pelo menos mais uma vez a pressão. Vejam esse paciente, a pressão era 11 quando foi medida no paciente, no olho esquerdo, e 13 no direito. Olho cego, olho caminhando para a cegueira. E na prova de sobrecarga hídrica, o pico pressórico no olho pior deu 36 e no olho melhor 32. O paciente não está ficando cego com essas pressões, o paciente está ficando cego com essas pressões que ocorriam no dia sem beber água, porque a prova de sobrecarga hídrica serve para mostrar a instabilidade do sistema homeostático do olho, de pressão. Você imagina, você bebe 4 copos de água, daqueles pequenininhos de 200 ml, tua pressão vai de 13 a 36, eu não preciso fazer nenhum trabalho para mostrar que esse olho está descompensado, que esse olho não tem controle. É tão óbvio isso, mas alguns americanos veem, outros não, ou não fazem por outros motivos. E daí o professor X sugere fazer a trabeculectomia, agora com uma razão bem clara, e depois repetir para ver se a pressão baixa. E realmente vocês vão ver, quando vocês fazem uma trabeculectomia, está funcionando, a pressão sobe 2 milímetros no máximo, 2, dificilmente 3, ao contrário desses 21 milímetros de mercúrio que surgiu no olho esquerdo. Qual é a mensagem que eu quero passar? Isso explica, pelo menos em parte, por que tem tanto glaucoma normotensivo nos Estados Unidos e Europa? Porque eles não avaliam a pressão intraocular como deve ser avaliada. E segundo, se o professor L tivesse avaliado essa pressão de forma correta e tentado detectar o pico pressórico de forma correta, ele teria intervido antes. Ele não interviu porque com pressão de 7,
é muito arriscado você intervir num paciente. Quanto você quer de pressão-alvo? 2, 3? E a maculopatia hipotônica, o risco, num olho único? Então, se ele tivesse feito a prova de sobrecarga, ele teria detectado esses 32 milímetros de mercúrio, não teria a menor dúvida em fazer a cirurgia precocemente e nem precisaria ter perguntado para o professor X. Essa é a segunda mensagem que eu gostaria de passar para vocês, que eu acho que é uma das grandes causas também da cegueira. Como diz o Felipe Medeiros, quando as coisas começam a piorar, fica difícil segurar. De tal forma que eu conheça esses 2 parágrafos que eu vou mostrar. A irreversibilidade do dano glaucomatoso pede para que nós estimemos a progressão da doença antes que ela ocorra, para modificar o tratamento antes da progressão. Não vamos esperar que o paciente progredir, que pode parecer pouco em termos de MD ou de nervo óptico, mas lembre-se que as medidas que nós temos para medir a progressão, os instrumentos que nós temos, são bastante grosseiros ainda. Nós não estamos medindo a progressão das grandes perdas, nós medimos perdas quando elas já são grandes, e daí o aparelho mostra que detectou, e mostra como pequena, porque ele não tem acurácia para detectar coisas menores. Então, se você consegue prever um paciente com uma lesão dessa, tem um pico pressórico de 32, eu não preciso esperar progredir mais. Eu tenho que tratar antes, e isso com todo o paciente. Porque também, quanto mais danificado o nervo, mais baixa tem que ser a pressão-alvo, que torna mais difícil o tratamento. E maior é o risco de cegueira do paciente. Finalmente, aquilo que seria a culpa do paciente, como eu mostrei no 3º, 4º slide meu. A fidelidade ao tratamento não é feita pelo paciente. Realmente, vocês vejam, quando se aplica uma vez só o colírio, 79% segue a receita. Mas quando se aplica, pede para se aplicar 4 vezes o colírios, só 51%. E o horário também vai perdendo a precisão à medida que o horário o número de drogas vai aumentando. Aqui é um livro que eu escrevi, eu acredito que seja o primeiro livro e único que visa o paciente para ele aprender, saber a doença. Esse livro foi traduzido para o inglês, foi traduzido para o espanhol, foi traduzido para o turco, foi traduzido na Coreia do Sul e em vários outros locais. Eu aconselho os pacientes a lerem. Outro dia me perguntaram o que nós podemos fazer para ajudar os pacientes. Os pacientes têm que se ajudar também e procurar ler, coisa que é raro no Brasil. Aqui uma iniciativa da Isis Penida, essa grande pessoa que criou o Cristo de Verde, para mostrar a importância do glaucoma, para a lembrança do glaucoma, principalmente para familiares que têm glaucoma. Um paciente que tem glaucoma, a chance de ter um irmão com glaucoma é 10 vezes maior do que a que não tem. E aqui um vídeo que nós fizemos, um momento que passou em toda a rede Kinoplex do Brasil por uma semana, quando nós ganhamos esse prêmio. E é um momento um pouquinho de lazer, porque é um vídeo bastante engraçado, como vocês vão ver. Lembre-se que o glaucoma é conhecido como o maior ladrão da visão, o mais sorrateiro ladrão da visão. E esse filme foca isso. Esse foi um prazer enorme participar desse vídeo. Pessoal, elenco fantástico, a produção fantástica. Eu acho que a próxima geração eu vou ser artista.
Finalizando, eu queria deixar isso para vocês, que não procurar o pico, não detectar o pico, pode ser uma perda preciosa no manuseio do paciente com glaucoma. E isso é nossa obrigação. Nós não podemos mais fechar os olhos e tratar os pacientes como se estivéssemos fazendo a coisa correta, sem lembrar que uma das grandes causas de perda é o pico de pressão. Aqui é um paradigma: tratamento precoce e diagnóstico e tratamento precoce, prever a progressão através do pico e outros fatores de risco e tratar o paciente adequadamente em função disso, sempre adequar a pressão do paciente, a pressão alvo, pico, novamente, aumentar a fidelidade ao tratamento com monoterapia, por efeitos colaterais, custos baratos, monitorar cuidadosamente o campo visual, o nervo óptico e os picos pressóricos, e lembrar que a terapia mais cara é aquela que não funciona. Tudo isso que eu falei está nesse livro. Eu gostaria sempre de chamar a atenção para vocês o artigo escrito junto com Ivan Goldberg sobre a prova de sobrecarga hídrica. Está entre os 20 mais downloads artigos dessa revista, do Clinical Experimental Ophthalmology. Prova de sobrecarga hídrica foi pedido para mim, para Lambert, escrever um livro sobre, ou pelo menos um capítulo sobre a prova de sobrecarga hídrica. O professor Colin Clement, vocês vejam que é um indivíduo que não tem muito título, me mandou uma mensagem que ele estava em Hanoi, ensinando os fellows de lá, e ele gostaria de dizer que a prova de sobrecarga hídrica lá é frequentemente usada e mostra ser bastante útil. E ele deu cópia do nosso artigo recente lá. O professor Kim Martin, ex-presidente da Associação Mundial de Glaucoma, quando começou a fazer a prova de sobrecarga hídrica, me escreveu dizendo que está bastante convencido e continua escrevendo para mim de vez em quando, mostrando alguns casos excepcionais. Professor bem conhecido, Ike Ahmed, também usa a prova de sobrecarga hídrica. Aqui o professor Paul Lee, que generosamente me mandou uma mensagem, mais que uma mensagem, mandou também um diploma que consta num quadro meu, dizendo que esse insight vai fazer muita diferença para o mundo. Mas aqui eu gostaria de mostrar para você que eu estava muito curioso. A minha curiosidade é sempre muito grande, e principalmente quando as coisas estão tão evidentes. Como eu disse, eu bebo 3 copos de água, 4 copinhos de água, a minha pressão vai para 36. Tem dezenas de trabalho mostrando a importância do pico. Então, eu fiz essa pergunta para mais ou menos 300 colegas que estavam assistindo uma palestra minha. Você utiliza a prova de sobrecarga hídrica no glaucoma ou não? Não pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas você utiliza? 60% deu que sim. Isso é anônimo, quer dizer que eles podiam falar o que queriam. 40% deu que não. Aí aguçei mais minha curiosidade e perguntei a segunda pergunta para eles. Só para aqueles que não utilizam o teste. Você não utiliza o teste nos seus pacientes porque você desconhecia todos os estudos a respeito da prova de sobrecarga hídrica que eu dei nessa palestra? 54% diz que sim. Você não tem disponibilidade de tempo para realizá-la? 42% diz que era esse o motivo. Eu até entendo, o colega está atendendo o paciente, não pode largar o paciente, principalmente se for conveniado, e fazer a prova de sobrecarga hídrica a cada 15 minutos e voltar a ver os pacientes que ele estava atendendo. Mas isso é fácil resolver, desde que ele veja a importância de detectar o pico pressórico. Ele pode marcar no sábado e, obviamente, cobrar o paciente por isso. Ele pode ensinar uma tecnóloga a medir pressão, se for possível. Ele tem vários motivos, mas esse é o motivo. O que me assustou mais, esses 4%. Ou eles odeiam a prova de sobrecarga hídrica, ou são aqueles que realmente nada contribuem, pelo contrário, complicam a medicina e a vida dos seus pacientes. É simplesmente assustador quando você vê essa resposta numa doença que continua cegando milhares de pacientes todo ano. Muito obrigado. Desculpe o tempo, não, o tempo deu exatamente os tempos que eu tinha marcado.
e estou aqui à disposição de vocês para eventuais perguntas. Muito obrigado. Bom, não foi uma surpresa, porque a gente já sabia que sua palestra seria espetacular. Só posso te agradecer muito, Valéria. O que a gente tem de perguntas? Eu gostaria que você as encaminhasse ao nosso palestrante. Bom, temos duas perguntas de peso aqui. Dr. Mário Mota pergunta se, professor Remo, os picos na prova de sobrecarga seriam equivalentes ao que se estudava antigamente com a tonografia, sugerindo dificuldade na drenagem do humor aquoso? Essa é a primeira pergunta. A tonografia, ela mostra o escoamento do olho. Então, ela não detecta o pico. O pico é consequência do escoamento deficiente, como o Mário Mota bem salientou. Então, se você tem um escoamento bom, tua pressão não tem esse pico, como você mostrou. Se você faz uma trabeculectomia com um escoamento bom, você também não tem o pico. Existia até um teste que associava a prova de sobrecarga hídrica à tonografia para forçar. A prova de sobrecarga hídrica é um teste de estresse. É o mesmo teste que se tem quando a pessoa vai na esteira para fazer o exame cardiológico. Para verificar o potencial, a reserva que esse paciente tem. E baseado nesse teste da esteira, muitos pacientes vão para colocar a stent nas coronárias, ou passam a ser tratar medicamentoso, porque é um teste de estresse. Você precisa, o órgão para funcionar bem precisa ter uma reserva. Ele não pode ter picos, porque o pico tem uma coisa pior do que a pressão constante, como dizia o Bito ou o Cal Cameras. O pico pega o olho desprevenido. Não dá para ele ter o controle pressórico. Ele não dá tempo de ele reagir com os mecanismos que ele tem quando surge um estresse no olho. Então, o Mário Mota está correto. Não dá para avaliar o pico com a tonografia, mas a tonografia revela diretamente o que a prova de sobrecarga hídrica revela indiretamente, a deficiência do sistema de drenagem do olho. A próxima pergunta é do professor Paulo Augusto. Remo, a tonografia tem valor teste de Grant versus Leidecker, teste de Christmas. Como é essa resposta nos pacientes com teste de sobrecarga hídrica positiva? Bom, primeiro é importante dizer que não existe positividade no teste de prova de sobrecarga hídrica. A positividade foi algo usado na década de 60, 70, que era subir a 6 milímetros, o paciente tinha glaucoma. Não. A grande jogada que eu acredito que eu tive, modéstia à parte, foi que existem pacientes que têm pressão alta e não têm glaucoma. E tem pacientes com pressão baixa e têm glaucoma. Então, a pressão não é um determinante para fazer o diagnóstico do glaucoma. Mas, uma vez que o paciente tem glaucoma, a pressão é o único fator que nós podemos controlar e mudar. Então, aí que está o segredo. Se o paciente tem pressão alta e não tem glaucoma, ou na prova de sobrecarga hídrica, cabe ao médico ver o risco se vale a pena tratar ou não. Agora, um paciente, como mostrei, americano, com aquele defeito, tem um pico de 32, ele tem que ser tratado. Então, a prova de sobrecarga hídrica, não existe mais esse fator de positividade ou negatividade. Por isso que existe o que se chama pico pressórico alvo, que é a regra dos 2 milímetros, também desenvolvida por nós e já está em vários lugares. Se você tiver um glaucoma moderado e teu pico de pressão for a 20, com a prova de sobrecarga hídrica, mesmo que a tua pressão inicial seja 7, é muito alta para isso. Tente reduzir baseado em risco e benefício do seu tratamento. Se o paciente tem um glaucoma moderado e o pico de pressórico é 18, é muito alto para esse paciente. Tente reduzir novamente, desde que o risco-benefício do paciente seja importante. E se o paciente tem um glaucoma severo, 16 milímetros de mercúrio no pico pressórico, pico, não estou falando medida isolada, estou falando pico, detectado ou estimado pela prova d'água, por 16, é melhor você abaixar essa pressão, porque o paciente já tem um glaucoma severo e o pico está mais alto. Então, não existe positividade, torno a dizer, e sim uma avaliação do que ocorre durante o dia e, com isso, melhorar o tratamento ou otimizar o tratamento desse paciente.
Uma pergunta, boa noite a todos, me chamo Tiago, sou ouvinte e portador de glaucoma. Fui diagnosticado com essa patologia aos 18 anos de idade, apesar da PIL ser baixa. Após anos de tratamento, atualmente utilizando bimatoprosta, passei por 2 médicas distintas recentemente e, analisando os exames, indicaram que poderia não ser portador dessa doença. Assim, é possível evolução para a cura dessa patologia ou há casos passíveis de interpretação? Agradecendo a resposta. Olha, Tiago, é uma resposta difícil sem examiná-lo, porque toda vez que você não tem todos os parâmetros ou todas as letras numa evolução de uma doença, principalmente como glaucoma, você pode ter respostas inadequadas. É raro o glaucoma que aparece aos 18 anos desaparecer com o tempo. Existem algumas doenças, alguns glaucomas, que chamam burnout, ou glaucomas pigmentares, que podem melhorar com a idade, mas essa resposta eu não vou poder te dar. Não é possível, com os dados que você forneceu, sem os exames que fizeram o diagnóstico de glaucoma na época e com os exames que disseram que você não tem agora, dizer que lado que está certo. Mas é bastante raro um glaucoma que surge nessa idade desaparecer totalmente. Às vezes você tinha só uma pressão elevada e não tinha um glaucoma instalado, mas novamente eu te digo que sem os exames da época e os exames atuais é impossível dizer evolução. É como comparar de onde você saiu numa jornada e dizer onde você chegou sem saber o trajeto que você teve. Então eu não posso te responder com segurança isso. A doutora Cláudia Bastos pergunta: Remo, gostaria de ouvir suas considerações sobre a influência do IMC no teste de sobrecarga. Essa é uma pergunta muito boa, porque teve um estudo aqui em São Paulo que mostrou que tinha relação, depois teve um outro estudo que disse que não tinha, mas o que precisa se saber é o seguinte: a prova de sobrecarga hídrica estima o pico de pressão do paciente. Se o paciente é gordo ou obeso, vamos usar a palavra mais correta, com um índice de massa corporal elevado, talvez o pico seja menor. Mas é o pico dele. Para se dizer isso, teria que se fazer o pico do paciente gordo medindo a pressão das 7 da manhã às 9 da noite, e daí fazer a prova de sobrecarga hídrica e ver se o pico corresponde. Pode ser, como tem trabalhos mostrando também, que o paciente obeso, ao contrário do que eu imaginava, tem picos pressóricos mais baixos do que os indivíduos magros. Você veja que nessa parte a ciência é meio turbulenta. Tem um trabalho que diz que o IMC é importante, tem outro trabalho que diz que o IMC não é importante. Tem trabalhos mostrando que o gordo, o obeso, tem picos mais baixos que o não obeso, e tem trabalhos mostrando que o obeso tem picos mais altos que o magro. Ou seja, ainda é um campo grande para avaliar, mas vejam, se você tem um pico pressórico no obeso que reproduz o pico pressórico que esse paciente tem, ou mais do que isso, que mostre a instabilidade do sistema. Esse é o ponto fundamental. Se o paciente sai de 16 e vai para 24, e se ele fosse magro, de 16 ia para 28, o que a mensagem está dizendo é: olha, esse paciente que saiu de 16 e foi para 24 é muito. O sistema de drenagem dele não está funcionando. E se ele tiver um glaucoma severo, é melhor você melhorar essa homeostase pressórica. É esse conceito que precisa fixar na cabeça das pessoas. Ele está medindo a instabilidade cuja consequência é o pico. Então, o paciente gordo, como eu disse, tem trabalho que mostra que sim, tem trabalho que mostra que não, mas o importante é saber qual o pico desse paciente gordo. Se a prova de sobrecarga hídrica estima isso, eu posso lhe garantir que estima, porque nós já fizemos isso em pessoas mais obesas, e, fundamentalmente, mostrar a instabilidade do sistema pressórico desse paciente com uma elevação pressórica muito mais ampla do que se imaginaria num paciente com homeostase normal. Até o momento, então, não colocaram mais nenhuma outra pergunta. Não sei se há alguma outra colocação que queiram fazer pelo chat. Acredito que
até o momento não. Então, no momento é só agradecer essa aula espetacular, que não foi surpresa, ao contrário. Surgiu uma pergunta aqui, olha só. Doutora Ruth Sittenbaum, considerando que a relação AV 2:3 e na hipertensão arterial e aterosclerose, cuja relação AV ocorre de 1:3, poderia ser índice? Não tem nada a ver a pressão arterial do paciente com o que ocorre em termos de pressão do olho e muito menos em relação à patologia da doença. Não há essa relação. Tá. Então, acho que de fato agora não surgiu mais nenhuma outra pergunta. Só agradecer imensamente, um prazer, a honra da presença dessa aula que foi magnífica, como todos esperavam, né, Almir? Passando a palavra para você. A presença dos colegas, né, dos amigos, do pessoal que nos prestigiou. E com certeza a gente vai sempre tentar manter esse nível espetacular das palestras, né? Para mim, então, é uma alegria enorme, porque além de estar sempre aprendendo, é uma maneira que eu tenho de rever amigos de décadas, né? Décadas de amizade, de admiração. Então, Remo, muito obrigado. A gente espera contar. Oi. Não, só para cumprimentar o Remo. Por favor. O nosso fiel guardião da visão do paciente portador de glaucoma e do suspeito também, né? E do pré-perimétrico também, né? De todos eles que estão na fila, né, o Remo. Eu acho, Homero, que todos nós somos guardiões. Pode ser um exército do Ivanhoe, que você deve lembrar do Brancaleone, exército Brancaleone. Pode ser tipo... Pode ter tipo, sim, mas nós vamos continuar lutando. O Dom Quixote, nós somos todos aqui e acolá, num momento ou no outro, Dom Quixote seguindo nossos ideais, né, Remo? Muitos não entendem por que a prova d'água está aí, por que se fala prova d'água, eu quero bem mostrar. Agora, o que eu não entendo é por que os colegas não utilizam e por que continuam fazendo o que se fazia 30 anos atrás, sabendo que tudo contém. É insanidade imaginar o contrário, fazendo a mesma coisa. Então, essa é a minha luta de Dom Quixote contra o moinho de vento, e eu acredito que seja a luta de todos nós que estamos preocupados com os nossos pacientes. Eu tenho uma perguntinha para você, Remo. Eu entendi muito bem, já assisti não a mesma palestra, mas suas ideias em outras oportunidades, e sei que você não dá atenção ao volume corporal, vamos dizer assim, ou seja, a quantidade de água ingerida, mas não teria jeito de fazer o que seria um fator de correção de acordo com o índice, o IMC, né, o índice de massa corporal, só para a gente, vamos dizer assim, organizar as ideias e os números de maneira mais linear? É só uma pergunta. Você mais uma vez mostra seu brilhantismo. E isso é verdade, isso fez com que nós fizéssemos um trabalho já publicado no no Journal of Glaucoma, mostrando que se a gente usa numa população 800 ml como nós sugerimos, porque 600 ml a Dennis Meyer já mostrou que não corresponde ao pico. Mas se você usar 800 ml, 1000 ml, dá na mesma. O pico que você obtém com 800 ml e 1000 ml é o mesmo em pacientes. Talvez se eu pegar um paciente com 140 quilos, não vai ser a mesma coisa, mas daí você teria que pegar esse paciente com 140 quilos, fazer uma curva das 7 da manhã às 7 da noite, ver o pico que você teve na curva, fazer a prova de sobrecarga hídrica e ver se bate ou não, com que volume que seja. Isso foge um pouquinho, o perfeccionismo que não dá para você fazer. Você precisaria de 100 pacientes, 30 pacientes com pressão, com mais de 100 quilos para fazer isso. Mas quem tentou fazer isso brilhantemente foi o pessoal da Nova Zelândia e da Austrália, que deu 10 ml por quilo de peso.
Nós fizemos esse trabalho comparando também com 800 ml, 1.000 ml, 10 ml por quilo de peso. E embora chegasse perto, a diferença foi 2 milímetros, em média, de 800 ml, o 800 ml é o que mais se aproxima do máximo de pressão. O que eu quero é o pico pressório, porque aquele pico pressório que é reprodutível, ele me serve de parâmetro para ver se meu tratamento está normal ou não. Veja, se eu pego um paciente que está com pressão de 20, às 10 horas da manhã, no dia seguinte eu meço a pressão dele, mesmo às 10 horas da manhã, está 16. Como é que eu vou basear meu tratamento na pressão de 20 ou de 16, dependendo do dia que eu meço a pressão do paciente? O pico pressórico é reprodutível. Então, sua pergunta é bastante pontual e muito correta, mas nós tentamos responder dessa forma com o trabalho publicado no Júnior. E interessante que o pessoal da Austrália mandaram uma mensagem, finalmente se resolveu o problema, o pessoal que faz por quilo de peso. Mas é uma forma, se, por exemplo, pega uma paciente que tem muita idade, magrinha, eu não vou dar 800 ml para ela, eu dou 10 ml por quilo de peso. Se ela tem 45 quilos, ela vai receber 450 ml, porque o que eu quero ver é, novamente, como esse olho responde a esse estímulo. Se a pressão dela, ela consegue manter na forma que está. Agora, é claro que quem quiser fazer mais trabalhos, que façam trabalhos, tijolinhos na ciência são muito importantes, que não sejam destrutivos e sim construtivos. Agora nós descobrimos, por exemplo, um paciente muito bem tratado, tinha pacientes que tinham mais lesão do que outros, embora a pressão pico fosse, não houve diferença da pressão pico. Mas os pacientes que tinham mais lesão, o pico ocorria mais tarde e a pressão ficava elevada há mais tempo, mostrando que esse sistema de drenagem desse paciente que tinha mais lesão era mais incapaz de controlar a pressão do que do outro paciente, que o pico ocorria às 15 minutos e 30 minutos já baixava, embora fossem os mesmos picos. Surgiu uma perguntinha aí de última hora da Maria Pia Sebal. Desculpe a demora para fazer a pergunta, entendendo que as oscilações da PIO conferidas pela prova de sobrecarga, a progressão não teria relação com fatores como oscilação da pressão arterial? Tem sentido fazer mapa ou Holter nos pacientes? Não, não tem. Vejam bem, novamente eu vou frisar, a pressão intraocular é o fator mais importante e o único que nós conseguimos mudar no tratamento da doença. A pressão arterial tem sua finalidade, principalmente a pressão de perfusão, ela é importante. Mas, para vocês não terem uma ideia, há necessidade de um número muito grande de pacientes para que os trabalhos mostrem estatisticamente que a pressão de perfusão é importante. Também, muita gente deixa de citar que a pressão de perfusão ocular é a pressão arterial média menos a pressão ocular. Ou seja, se o paciente tem uma pressão ocular elevada, para uma mesma pressão média arterial, a pressão de perfusão vai ser menor. Então, a pressão ocular, ela entra na fórmula da pressão de perfusão. E, por isso, é um motivo a mais para que a pressão de perfusão seja baixa em pacientes, mas há necessidade de um número muito grande para dar estatisticamente significante. No paciente, uma dica, no paciente seu, vá atrás do pico de pressão. E daí você procura saber se o paciente, se o pico de pressão não mostrar diferença, o que é raro entre um olho e outro, daí você vai atrás se o paciente faz yoga, tem posição invertida, se ele dorme do lado do olho pior e outras, se ele tem apneia do sono. Mas primeiro vai naquilo que a gente já sabe, que é o mais importante, que é a pressão intraocular. Descartando isso, você tem direito de fazer o Holter para ver se é um Dipper e assim por diante. Bom, acho que agora terminaram as perguntas mesmo. Então, só muita gratidão por tudo, pela aula fantástica, por sempre essa disponibilidade de estar presente aí, ensinando a todos nós, que sempre aprendemos a cada palavra sua. Nada mais do que muita gratidão pela presença. E em breve a gente vai divulgar a data da próxima sessão. Difícil manter o patamar, mas vamos lá, vamos tentando.
Eu que tenho que agradecer a vocês, como disse, é um prazer enorme estar com vocês do Rio de Janeiro. Vocês sabem que eu tenho uma grande admiração por vocês, uma grande amizade por vocês. Queria agradecer a você, Valéria, ao Almir, pela gentileza, a delicadeza do convite e das palavras. Agradecer a presença do Homero, meu amigo de longa data, um grande batalhador, fundador da Sociedade Brasileira de Glaucoma, um idealista, um indivíduo que sempre lutou proativo e tem todos os méritos, e está ele aí mostrando para que veio e o que deixou, o legado que deixou para nós. Quem não aprendeu com Homero? Levante a mão que a gente atira a pedra. Não é verdade? Não, é verdade, Homero. Você sabe muito bem que nós caminhamos juntos, eu te conheço muito bem e vi todos os passos, talvez não todos, mas grandes passos que você deu em relação ao glaucoma. Basta dizer, fundador da sociedade, trouxe o Eric Grieve pela primeira vez lá, foi algo que abriu as portas. O pessoal não vê, faz a roda e não vê quem inventou a roda. O Homero foi um dos que inventaram a roda. E também o Paulo Augusto, o Mário Mota, cada um no seu tempo, cada um com a sua especialidade, cada um com o seu conhecimento, mas todos com um objetivo único, diminuir a desgraça humana. Então é isso que nós estamos aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, Helma. Obrigado. Obrigado, pessoal. Acho que agora vamos dando boa noite a todos, agradecendo a presença de cada colega. Esperamos contar com a presença na próxima sessão, com a data que ainda está em aberto, mas em breve vamos divulgar, tá ok? Um abraço, boa noite e obrigado mais uma vez.